acho que facilita um pouco a vida de todo mundo. Claro, vai vir uma disrupção aí de algumas carreiras que provavelmente vão ser afetadas, seja designer, editor de vídeo, áudio, tudo mais. Eu acho que isso vai passar por uma adaptação. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo os amigos e cofundadores da N-Brain, Mário e Marina. Pessoal, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Gestor. Obrigada a vocês pelo convite. Não posso falar por mim, mas acho que o Mário também. Estamos muito felizes de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. A gente tem acompanhado vocês há um bom tempo. A gente percebe que vocês estão fazendo isso de uma forma bem legal. A gente gosta de estar aqui. Obrigado mesmo. Nossa. Bacana. Conta um pouquinho da N-Brain pra gente. Cara, a N-Brain, ela... Fala um pouquinho mais como surgiu, que eu acho que é um negócio legal. A gente e Marina, a gente trabalhávamos juntos. Marina foi minha estagiária. Isso é legal, a gente trabalhava na Zite, no setor financeiro, que eu era um dos fundadores. Aí, depois que a gente fez o movimento de venda da empresa, pouco tempo depois eu saí. E aí acabou que Marina também estava saindo da empresa. Eu falei assim, cara, relaxa que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai descobrir alguma coisa para a gente fazer. E aconteceu que, olhando para o mercado, a gente já atuava nessa parte de tecnologia, a gente trabalhava muito com BI, a gente gostava muito de dados. A gente tentou pesquisar o que estava dando certo, o que a galera estava fazendo, olhamos para o digital e falou, cara, acho que esse é um mundo que, por mais que a gente não conheça, a gente vai desbravá-lo e a gente vai utilizar o nosso conhecimento de negócio e de dados, a gente vai ver o que vai acontecer, e marketing a gente aprende no meio do caminho. E a gente fundou a N-Brain lá em 2020. Foi no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. E aí inicialmente a gente não tinha um direcionamento, fazia basicamente tudo que aparecesse pela frente ali, a pior ideia possível. E a gente foi se especializando e a gente percebeu que o que mais fazia sentido era a gente continuar lidando com aquilo que a gente já sabia fazer bem, assim, que era trabalhar com dados. E olhando para isso, a gente acabou indo para a parte de performance, né, que é ajudar as empresas a acelerarem através de anúncios, através da parte analítica, de performance do site ali, tentar entender quais eram os caminhos que geravam mais resultado. Então, hoje, basicamente, a N-Brain é o principal produto delas hoje é a parte de performance para e-commerce e negócios que fazem captação de lead e tudo mais. É interessante que vocês contextualizam os pilares do negócio como sendo dados, tecnologia e marketing, né? Contextualiza um pouco melhor sobre o que seria essa junção desses três pilares que naturalmente entrega a geração de valor que vocês se propõem hoje na N-Brain. Está muito relacionado com de onde a gente vem, né? Então, assim, nós dois somos engenheiros de formação, então, assim, o marketing ele vem como a cauda ali do bolo que não está na nossa base, então a gente foi realmente aprendendo isso. E aí, dado e tecnologia também está direto. A Zite era uma empresa 100% tecnológica, então é muito as nossas origens e o que a gente olha para a prestação de serviço para os nossos clientes. Então, assim, o marketing, ele tem um pouco, o pessoal da criação, né, ele tem um pouco ali do belo, do que é bonito e tudo mais, mas a gente gosta de olhar para o marketing olhando, tá, é belo, mas funciona? O que os dados vão dizer sobre isso? Que tecnologia a gente pode usar para usar isso ao nosso favor? Perfeito. Então, é meio ali um ciclo que vai girando ali em sincronia, às vezes vai pesar mais para um lado do que para o outro, mas sempre olhando racionalmente ali, tipo, o que está dando certo, o que não está dando certo, e vamos agir em cima disso. Eu acho que foi um caminho que trouxe, pelo menos para a gente, em relação ao que o Bruno estava falando, eu acho que trabalhar com dados, ele me dá um pouco mais de conforto para saber que eu estou discutindo sobre uma matéria que, tipo assim, a gente vai conseguir discutir sobre. Eu não estou perguntando só a sua opinião, a gente está olhando aqui, todo mundo está vendo a mesma informação, o mesmo dado. Se a gente tiver capacidade de transformar aquilo em informação, a gente vai tomar uma decisão em cima disso. Então, a gente muitas vezes atua como um tradutor dos dados, né, dos nossos clientes, que na maioria das vezes, né, não são especialistas nessas áreas, às vezes criaram um negócio, estão lutando para tocar um negócio com várias frentes, e aí eles precisam de alguém com confiança, que sabe que vai ter um monte de dado ali, interpretações de dados diferentes. Então, a gente acaba pegando os dados de várias plataformas que tem, que seja do Facebook, do Analytics e do próprio site, da parte de performance do site mesmo, E ali, no final das contas, saber o que está dando certo ou errado. Então, como a gente tem uma
a gente veio um pouco mais da parte financeira, então tipo, eu não estou preocupado só com o que eu estou trazendo de retorno de investimento ali em relação ao anúncio. Eu estou preocupado se inclusive a margem do cara é boa o suficiente para ele continuar anunciando, senão para mim não faz muito sentido. Então acaba sendo essa parte de dados me auxiliando, a parte de tecnologia, porque a gente tem facilidade de entrar em praticamente qualquer uma tecnologia que a gente queira se propor a fazer, sabe? Então, obviamente, a gente não é programador, mas não teve nenhuma tecnologia que fosse necessária para que a gente executasse o nosso trabalho, que a gente desconhecesse e que em pouco tempo a gente não se tornasse um conhecedor com um nível de profundidade bem grande. Hoje, a concentração de clientes de vocês, então, está ligado, são clientes que trabalham em e-commerce, produtos e vendas na internet. Deles. A maioria. E como que vocês foram para esse lado e se isso está de fato como um produto, para esse lado mais visual também, porque não é só a análise dos dados em si, né? Vocês começaram a construir, inclusive na figura da Marina, um produto ali de se posicionar, né? De gerar conteúdo. Sim. E isso está, de certa forma, bem diferente ali talvez do que o cara do e-commerce ali está pensando. Então, como que essa estratégia também do conteúdo para conversão de vendas, ou se isso se liga a outra estratégia para a empresa? O ideal é que os e-commerces também fizessem isso, né? Por conta própria, eu sou fã de ter isso internamente. Mas o conteúdo, ele começou até meio... vamos fazer. Tipo assim, vamos começar. Um amigo meu me deu uma ideia por causa da marca de café dele. Ele falou, você já falou de newsletter no seu story, você podia fazer um negócio de notícia, porque a gente relaciona café com notícia, não sei o quê. E foi assim que surgiu o conteúdo meio, vamos botar a cara. Por outro lado, a gente conversando antes de fazer o primeiro vídeo de notícia, né, que o quadro inicial foi Notícia da Semana, a gente falou, cara, é uma oportunidade da gente se fazer visto, porque nós dois sempre ficamos muito em off, então a gente começou... Era pandemia. Então, a gente começou, os primeiros clientes eram amigos, muitas vezes a gente fazia de graça para testar e aprender. Então, foi um momento ali de, tipo assim, vamos começar a botar a cara na rua, por mais que não seja falando diretamente de performance e de tráfego e tudo mais, mas para a gente se fazer visto. Então, eu comecei a aparecer mais. A gente, não diretamente, mas já vieram clientes que, eu vi o vídeo, mas não pelo que eu falei no vídeo, mas que, também tem uma empresa disso. Mas hoje a maioria dos nossos clientes, inclusive essa é uma falha nossa, a maioria dos nossos clientes vem ainda por indicação. Então, assim, a minha estratégia de conteúdo não está diretamente relacionada ao serviço principal da Anybrain, mas acaba trazendo mais olhares e, inevitavelmente, as pessoas conhecem a Anybrain por tabela ali também e já vieram clientes nesse fluxo também, né? Uma das coisas que eu acho até complementando o que a Marina está falando, surgiu inicialmente aleatório, de forma, um amigo dela trouxe esse ponto, mas... Depois, se não me engano, foi umas 4, 5 semanas que ela estava fazendo aquela notícia, eu comecei a questionar o que a gente poderia fazer com aquilo. Porque ficar dando notícia não vai trazer retorno nenhum, não vai fazer nada. E aí a gente foi, cara, vamos... Eu lembro na época da pandemia, no início, assim, eu estava saindo da Zite, eu queria visitar as empresas de todos os meus conhecidos ali, né? Só que no meio da pandemia ninguém pôde fazer. Aí a Mariana já estava metendo na cara, eu falei, cara, por que a gente não vai visitar uma empresa, a gente faz um vídeo e vê que aquilo traz resultado pra gente. A gente começou até com a Vila Recicla. Então, na época a gente estava conversando com eles lá, eu falei, cara, vamos fazer um vídeo ali. A gente estava, eles tinham pouca presença no online, mas eles estavam fazendo um podcast que era legal. E tinha um produto que era muito diferente das pessoas. Cara, ninguém está acostumado a ver reciclagem de material de construção civil. Aí eu falei, pode ser legal. Aí a gente começou, e aí aquilo ali começou a trazer um pouco mais de relevância assim, para outras empresas olharem para a gente. Porque até então era só uma notícia. Então era só um usuário final, as empresas começaram a olhar e a gente continuou fazendo. Mas acho que um ponto bem relevante, que acho que pelo menos que a gente aprendeu e que eu me coloco muitas vezes como questionando esses pontos, que foi uma das coisas que você trouxe, essa parte criativa. Durante muitas vezes a gente vai ter uma discussão. Então, hoje a gente tem 2 designers lá dentro da equipe. Então, uma que agora fez a mudança para vídeo, mas ela era designer, tinha 2. Eram pessoas que com um senso estético muito mais apurado do que a maioria das pessoas. E a gente ia discutir com um dono de empresa que ele queria uma arte, a gente fazia uma arte, cara, esteticamente muito bonita, a gente acreditava que estava bem, não gostava. Não gostava por quê? Não sei, não gostei, sabe? Aí você, velho, isso dá um desânimo do caramba, assim. Aí você, vamos tentar fazer pra gente, pra ver se é um problema tão grande, pra ver se a gente tem isso, se a gente tem esse apego, se todo mundo é assim. E a parte de vídeo é basicamente a mesma.
E aí, acho que até por essa dor, assim, a gente tá também olhando para os outros, trabalhando com os outros, às vezes tendo esse problema estético para ver se é um problema. E às vezes até mesmo eu e Marina, a gente tem uma discussão porque a gente percebe que todo mundo é assim, tem o seu pensamento sobre como que é aquela... que é bonito. Aquela E ainda nessa... Sei que o Bruno está coçando para falar de dados aqui, né? Voltar no tema dos dados, mas só sobre a estética. É impressionante como que vocês acertaram tão rápido e um visual assim, super agradável, super bonito e tal. Interessante, parabéns, né, por terem construído isso. Mas, cara, é um negócio de um nível de profissionalismo. Eu sei que vocês devem ter diversas... rodando o PDCA, como que vocês querem melhorar. Sim. Mas nos parece, né, que, cara, vocês acertaram muito rápido e conseguiram escalar isso, tendo acessos aí, quase de 100 mil aqui, né? Vídeos com 100 mil e tal. Você está falando que eu estou querendo levar para dados, cara, mas na verdade eu ia comentar uma outra coisa. Eu me lembro que, acho que um primeiro vídeo que eu acho que, assim, eu não seguia, né, os conteúdos de vocês, mas o vídeo que me capturou foi quando eu vi você, Marina, passando eu acho que é um Velotron, sei lá. Da Sanders. Da Sanders. Eu falei assim, caraca. E hoje em dia a gente tem essa questão de uma disputa por atenção, né? Uhum. E algumas coisas, naturalmente, obviamente, vocês vão conseguir falar isso com mais propriedade, mas você tem primeiro ali a necessidade de gerar ou um gatilho ou uma chamada muito forte, talvez nos 2, 3 primeiros segundos, que é muito rápido. Sim. E aí depois ali você trabalha o conteúdo em si que você quer e ao longo desse conteúdo você precisa ainda manter essa atenção, né? Algumas coisas mais chamativas. Como é que vocês foram entendendo essa lógica de partir de um projeto inicial ainda muito amador, muito embrionário, muito, cara, vamos fazer, depois a gente entende como que isso vai escalar ou vai performar. Como é que foi essa trajetória de entender, cara, trabalhar conteúdo não só para uma empresa que se posiciona de fornecedora de serviços de marketing, mas também entendendo que isso possa ser aplicado para empresas de e-commerce, enfim, para empresas de um modo geral. Como é que foi essa jornada de entender como trabalhar conteúdo de forma chamativa, criativa e que naturalmente tivesse ali também uma geração de valor e que as empresas começaram a entender isso? Cara, o Mário vai ter uma opinião mais embasada, porque eu sou muito da execução, o Mário é mais do pensamento, da análise. Para mim, foi entendendo que, primeiro, eu poderia fazer isso, fazer uma rotina disso. Então, tipo assim, beleza, eu consigo encaixar isso nessa rotina. Aí o Mário vem e fala, tá, como é que a gente consegue ganhar dinheiro em cima disso? E, ao mesmo tempo, as pessoas vindo com muitos feedbacks positivos na medida que eu estava em casa, prendendo o celular de qualquer forma ali, fazendo, e a gente já tinha muitos comentários positivos. Então, a gente falou, pô, tem alguma coisa aqui, vamos cavar mais e ver como que isso vai. E é o PDCA, que a gente não chamava assim, mas era tentativa e erro. Tipo, pô, vamos fazer um vídeo sobre isso. Tipo, o início do vídeo que você falou, o Mário trouxe. A gente tem que fazer um início que seja, tipo assim, que quebre ali o padrão ou que quebre uma expectativa da pessoa. Então, todo início de vídeo das empresas, a gente tenta fazer alguma coisa que seja eu operando alguma coisa ali ou eu brincando com alguma coisa da empresa e tudo mais, porque é meio que a primeira impressão é que fica. E no vídeo, principalmente com um swipe, você ignora a pessoa que está na sua frente, se você não capta aquela pessoa ali, já era, perdeu. E, inclusive, a retenção é mais difícil ainda, na minha opinião. Porque você vê ali que a pessoa, às vezes, nem na metade do vídeo ela já saiu. Então, agora, por exemplo, a gente já está no trabalho de diminuir os tempos de vídeo, porque, beleza, vamos fazer a pessoa ficar mais, aumentar essa retenção. Então, o processo foi, da minha parte, fazendo repetidamente e com o complemento do Mário de, beleza, vamos olhar para isso, vamos pensar o que a gente vai fazer a partir disso. E aí a roda foi girando, assim. Talvez o Mário tenha alguma coisa para complementar. Tem. O melhor benchmark é olhar os maiores criadores de conteúdo assim, do YouTube, para mim, pelo menos. Que você pega, sei lá, você vai pegar o MrBeast, você vai pegar o Ryan Trahan, você olha o que esses caras fazem. Eu sou um consumidor de conteúdo, assim, consumo muito conteúdo do YouTube, absurdamente. E aí eu ficava olhando e tentando entender o que esses caras faziam e ficava tentando replicar. Então, no início, a gente fala, cara, todo vídeo que a gente for fazer, a gente vai fazer alguma coisinha diferente. Então, vamos botar um efeito diferente. Então, no início, a gente só cortava os vídeos. Depois, cortava o vídeo e botava um efeito sonoro. Depois, a gente vai botar um efeito visual ali. Depois, a gente vai pensar num ângulo diferente da câmera.
depois vai comprar um microfone diferente. Então, a gente, todo vídeo, a gente tentava fazer alguma coisa diferente. Inicialmente, era eu e Marina que editávamos. Então, a gente gastava um tempão para fazer isso. Estudávamos muita coisa também para fazer. Mas era isso. A questão de melhoria de conteúdo foi olhando lá para fora, o que eles estavam fazendo em relação à criação de conteúdo, como que eles estavam trabalhando ali nos primeiros segundos. Tanto que, inicialmente, a gente teve várias discussões, né? A gente gastava muita energia tentando preencher o vídeo inteiro. Só que, você gastava, sei lá, 2, 3 horas para fazer um vídeo, porque a gente não editou. E aí, foi, cara, vamos talvez pegar os primeiros 10, 15 segundos e gastar toda a energia deles. Depois a gente edição, só preenche, né, ali o vídeo, sabe? Porque quando a gente olhava na média de visualização, a gente tinha 14, 16 segundos. Então, precisava garantir que o cara ficasse pelo menos 14, 16 segundos, porque ele tinha mais chance de ficar ali 20, 22. Então, a ideia era, cara, o que eu preciso para fazer para esse cara ficar mais tempo? Então, o meu início de vídeo, eu passei a ser um pouco melhor nele do que isso. Você tem que quebrar a barreira do cara simplesmente rolar, né? E ter o interesse ali de permanecer. Sim. Agora, quais são as dicas assim que vocês aprenderam de ouro, assim, para quem tá... Sei que vocês vendem isso, mas inicialmente fazendo um trabalho, né, de comunicação, assim, que vocês entenderam que, cara, são regras de ouro aqui que você consegue ter um sucesso maior, além, obviamente, dessa questão do primeiro impacto, etc. Assim. Aí você fala em relação ao quê? Produção de conteúdo. Mas para o profissional criador de conteúdo ou para uma empresa ter um criador de conteúdo interno, assim? Cara, mas assim, olhando, por exemplo, para a EMEG, vou colocar um caso específico. Nós estamos querendo produzir conteúdo, mostrar mais a cara da liderança da EMEG, que hoje talvez esteja ainda muito associada a mim, o Juvan, etc., e colocar as lideranças da empresa para produzirem vídeos. Só que as lideranças da EMEG você conhece um pouco delas, são um pouco introspectivas, vou colocar assim. Então, como que a gente poderia pensar uma estratégia de comunicação que, cara, não que viralizasse, mas que passasse a mensagem sobre a autoridade em termos de gestão. Necessariamente vídeo, só vídeo, enfim. A gente esteve aqui com o Evandro, né, no episódio da Fervo, que é parceiro nosso aqui na produção do conteúdo, e ele disse que cantou a pedra, sei lá, há uns 5 anos, falou, cara, a internet vai ser apenas vídeo em 2020, sei lá, alguma coisa nessa linha, né? É só vídeo? Como é que é essa estratégia, essa construção de uma estratégia de comunicação às vezes você quer construir ali uma narrativa ou mostrar um trabalho que está sendo realizado e não necessariamente as pessoas estão dispostas a aparecer. É importante ter um âncora ou você pulverizar isso também? Como é que vocês entendem isso nos clientes de vocês também? Como comunicação corporativa, é sempre um pouco mais complicado, porque as pessoas vão se conectar com pessoas. Então, eu botaria as lideranças da EMEG para falar. E é claro, vocês vão acabar vendo que um ou outro vai falar melhor, vai se sentir mais confortável. Inclusive, a minha primeira dica, ela é boba e óbvia, mas é botar as pessoas para falar o que elas gostam de falar, ou gostam de estudar, ou gostam de ver. Isso é bobo e óbvio, mas se isso não for uma premissa, não vai durar. Mas porque o Gabriel vai falar só do Cruzeiro, cara. Mas assim, é sério, porque eu mesma já fiz vídeos de assuntos que eu não estava tão familiarizada. No final das contas, a pessoa fica tipo assim, eu pelo menos olho e falo, não é meu melhor vídeo. E se a pessoa já tem uma trava para falar alguma coisa, aí que ela talvez se trave mais ainda. E óbvio, com o tempo aí, tipo, hoje em dia eu faria fazer um vídeo sobre biologia, que eu não entendo nada. Mas beleza, vou fazer ali o roteiro, vou ler, mas porque eu já estou muito acostumada a fazer. Então, acho que a primeira coisa é isso, ver o que cada um vai gostar ali, que tem a ver com o que vocês querem comunicar, claro. Esse é um outro ponto, ver o que vocês querem comunicar e traçar um plano a partir disso. E aí, de planejamento, vocês entendem melhor do que a gente. Mas, e sobre ser só vídeo, eu não acho que seja só vídeo, mas hoje em dia é o jeito mais fácil de você tentar viralizar. Porque hoje, principalmente no TikTok, que tem um algoritmo... Acho que até, de certa forma, melhor do que o Instagram para isso. Mas hoje o Instagram, ele valoriza mais o Reels. Então, o vídeo ali de até 1 minuto e meio. As pessoas valorizam um vídeo de até 30 segundos. Então, assim, é tentar enxugar ali. Claro que num vídeo de 30 segundos você não consegue passar a autoridade que a EMEG tem. Então, você talvez precise de um conteúdo ali num carrossel, em texto, para reforçar aquilo.
e atrair quem de fato... As pessoas que vão ver o carrossel vão ser pessoas que de fato vão se interessar pelo que vocês estão falando. Mas talvez você precise do vídeo para atingir aquela pessoa que nunca ouviu falar de vocês e que vai, gostei, vou seguir, e vai lá se interessar, ver o que mais vocês têm para falar. Então, é um equilíbrio e sempre testar. Então, por exemplo, a gente fez o desafio de 30 vídeos em 30 dias, que acabou sendo 32 vídeos em 31 dias. E assim, valeu muito a pena, mas também serviu para concluir que não precisa de vídeo todo dia. Tipo assim, não precisa. Hoje em dia eu posto 4 vídeos por semana e me deu o mesmo resultado que eu tive em um mês, eu tive agora na última semana, de ganho de seguidores, pelo menos, né? Então, é meio isso. Parcerias são muito boas, aquele post colaborativo é muito bom. Se você, principalmente se o perfil for maior que você e te traz a autoridade daquele outro perfil, isso é muito bom também. Sim, se você quiser pensar, por exemplo, em ganhar audiência, sabe? Vamos comparar tipo o G4 lá. Hoje eles têm 900 mil seguidores. Eles têm uma geração de conteúdo mais insana. Então, acho que até o que o Bruno estava falando, não sei se foi durante o início aqui ou se foi antes, mas em relação aos juros compostos. Então, inclusive, o seu aprendizado também ele é crescente. Então, quanto mais você está ali, você vai se sentindo mais confortável e aquilo ali vai fazendo mais sentido para as pessoas executarem do jeito que estão executando cada vez melhor. Então, acho que esse é o primeiro ponto, acho que tem um pouco mais de consistência. Começar a ter consistência, acho que é um ponto bom. Se quiser ter, tipo, maior visibilidade, cara, constância é relevante. Mas não só isso. Para mim, a principal métrica hoje, se você quiser olhar para o Instagram, a gente pode olhar para qualquer uma delas, é o compartilhamento, que é basicamente as pessoas mostrando para outras aquilo que você está falando. Então, para mim, se você encaminhou uma dica, igual o Thales Gomes fez um post as 10 dicas de empreendedor essa semana. Ele postou, não sei o que, todo mundo olhou, mandei para a Marina. Cara, imagina a quantidade de gente que chegou ele, eu fui ver, cara, nem sigo o Thales, eu falei, vou seguir ele aqui, já tinha seguido lá atrás. Esse é o famoso boca a boca, né? É o boca a boca da rede social. Você tem que pensar, por mais que seja um pouco mais difícil, mas tem que pensar que o seu post, a sua publicação, ela tem que ser uma coisa mais compartilhável, sabe? Então tem que ser uma dica, alguma coisa que interaja com uma dor ali da pessoa, talvez seja um pouco mais nichada, ele está falando com o empreendedor, então todo mundo sente essa dor ali. Acho que esse é um ponto relevante. Tem uma questão que... Assim, eu já produzo diversos tipos de conteúdo, já fiz vários testes, né? Desde ter canal no YouTube falando sobre gestão, né? Que era o canal Gestão na Prática. De certa forma ainda existe, mas tá lá nas escuras, que a gente ocultou alguns vídeos. Mas dá para tirar alguns cortes lá ainda. Mas foram alguns testes que a gente entendeu ao longo do tempo, principalmente fazendo isso na minha empresa, né? Na V3. Depois fui fazendo alguns conteúdos pessoalmente. Então, eu mesmo gastava energia, sentava lá, fazia carrossel, cortava, editava, não sei o que, aquela coisa toda. Um conteúdo denso. Já fiz alguns resumos de livros, já fiz, os conteúdos com alguns insights, já fiz vídeos de um monte de coisa e tal. E assim, quem tem um negócio, você roda aquilo ali, não necessariamente você consegue alocar muita energia para fazer a gravação desses vídeos, isso te consome, né? Muito. Ainda mais se você... tão perfeccionista quanto eu sou de querer eu mesmo editar, revisar, produzir o conteúdo, fazer tudo. E eu entendo que isso, para as empresas, de um modo geral, também, se for colocar isso numa única pessoa, né, isso fica muito exaustivo. Né? Eu entendo que vocês foram evoluindo isso ao longo do tempo, até mesmo com a construção de um time, né? Como que vocês entenderam que era necessário trazer algumas pessoas exatamente para ganhar velocidade ou para ganhar escala, não necessariamente velocidade, mas talvez qualidade? E como é que foi essa jornada de sair de uma empresa ali de 2 pessoas fazendo absolutamente tudo, mas para começar a gerir pessoas e gerir processos, né? Que, resumidamente, uma empresa se baseia nisso, né? Processos de venda, processos de geração de conteúdo, processos de admissão de pessoas. Sim. Como é que foi esse aprendizado também de que vocês conseguiriam rodar conteúdo de uma forma muito boa, mas também construir um negócio sólido ao longo do tempo? No início foi um alívio, tá, Bruno? Porque assim, a gente estava num nível de trabalho e a cabeça explodindo. E foi assim, em uma semana a gente contratou 3. Logo depois veio, que nós já éramos em 3, né, com a nossa designer. E aí a gente contratou mais 3. E aí em uma semana compra a mesa, compra tudo, não sei o que, contratamos. Aí naquele primeiro momento dá aquele tipo assim, nossa,
sabe? Ai, que paz. Agora sim. Aí eu tive um momento de tipo... Aí no dia seguinte você leva da conta, você fala, ai meu Deus. Aí eu tive um momento de tipo, tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque agora eu tenho pessoas pra fazer o que eu tava fazendo. Só que a gente, obviamente, tinha um monte de coisa que a gente não tava fazendo e precisava ser feito. Sim. Então, querendo ou não, a nossa estruturação, até de processos, assim, como uma empresa com um corpo maior, ela tá vindo até atrasada demais, porque a gente estava tão imerso ali em fazer, e a gente não estava tendo que ser muito o Mário e parar para pensar. E, ok, como é que a gente vai fazer isso? Quais as reuniões semanais a gente vai ter na empresa? Porque com 3 pessoas, a gente liga lá rapidinho, gente, ó, é isso, acabou. E a gente passou a ter o escritório físico também, que antes a gente ficava de casa. Então, foram muitas mudanças e a gente tá passando, assim, por essa estruturação agora esse ano. Então, define rotina interna, como é que a gente faz? Um cliente novo vai chegar, quais são os passos que a gente tem que seguir com esse cliente? Vamos fechar um cliente? O que a gente tem que exigir do cliente para a gente poder fechar? Então, isso tudo está sendo construído agora. Então, está sendo um aprendizado duplo, assim, sei lá, múltiplo, na verdade, porque tem o aprendizado do conteúdo, tem o aprendizado de lidar com as pessoas na empresa. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, sobre como eu me sinto responsável por aquelas pessoas também. Sei lá, como se eles fossem meus filhos, de certa forma, ali, sabe? Porque a vida deles, de certa forma, depende do nosso sucesso também, sabe? Sim. Do sucesso deles lá dentro. Então, é uma relação bem complexa, assim, até interna. Tipo, meu Deus, tem muita gente agora, eu preciso dar conta de todos eles. Mas tá sendo muito bom, assim, tá sendo uma aventura, praticamente. O que a gente tinha de processos mais... que a gente já executava foi muito mais fácil. Então, tipo, performance a gente já executava... o nosso principal produto era isso. Então, a gente trouxe uma pessoa, a gente conseguia colocar ela muito melhor ali para fazer. Então, não tem menos problema. Agora, algumas áreas que a gente... igual a gente lançou o produto da Law School, a gente começou do zero, a gente também estava aprendendo aquele meio tempo, no meio daquele turbilhão de coisas, trouxe uma pessoa para auxiliar a gente. Então, a gente também agora está entendendo como a gente organiza a rotina dela, como a gente consegue controlar aquilo dali, porque por mais que seja eu e Marina que acaba sendo contato com ela, tem mais outros 2 grupos de pessoas ali que se somar, vai dar mais umas 6 pessoas que estão tocando de frente com ela. Tem mais gente também, mas tem bastante gente que está em contato com ela ali o tempo todo. Então, como a gente vai controlar, isso é um pouco mais complexo. Então, as rotinas que a gente já executava, que estavam nas nossas mãos, como performance, né, tráfego e vídeo, cara, foi um pouco mais fácil, assim. Então, porque a Marina já só gravava, outra pessoa tinha, 3, 4, 5 horas para fazer edição de vídeo, então era um pouco mais controlável. Agora, as outras a gente está lutando ali para redesenhar os processos. Enfim, acho que é um pouco disso. E mesmo ajustar a nossa rotina, porque quando você tem alguém que depende do que você faz para fazer o que ele tem que fazer, você tem que se adaptar também. Então, por exemplo, antes eu fazia o roteiro, gravava, editava e tal. Então, eu poderia editar deitada na cama de noite, não tinha problema. Mas quando eu tenho uma editora de vídeo dedicada a editar meus vídeos, eu preciso me organizar muito mais, porque eu preciso ter já um volume de roteiros bom para ter vídeo sempre para ela editar. E senão ela vai ficar lá esperando ou estudando alguma coisa. Mas, tipo assim, eu preciso me organizar muito mais para ela poder executar o trabalho dela da melhor forma. Senão a gente acaba atrapalhando os nossos funcionários. E aí esse também é um desafio, assim, principalmente nesse desafio de 30 dias, foi uma montanha-russa. Todo dia. Roteiro, edita, grava, não sei o que, foi uma confusão. Teve um caso que é legal também, só queria trazer nesse ponto, que a gente trouxe todo mundo junto, então a gente estava se adaptando ali. Aí a gente também trouxe aqui a Natália, que está tocando a parte da Law School junto com a gente. E aí a gente começou a fazer umas reuniões, que a gente também não tinha as reuniões ali de semanais e tudo mais, de equipe. E aí, todo mundo perguntando quais eram os problemas que tinha tido durante a semana, e ela foi muito honesta. Meu problema é o Mário. Porque eu falei assim, cara, eu dependo de muita coisa do Mário, porque ela tinha chegado ali, era inexperiente sobre aquilo que ela estava fazendo, ela dependia que eu organizasse as coisas e passasse um pouco mais para ela, e eu estava completamente imerso em um monte de outras coisas. Não, eu falei, ok, é isso mesmo, beleza, deixa eu tentar para amanhã ou para daqui a 2 dias organizar. Então, depois, cara, aloquei um tempo da minha agenda ali, ao longo da semana dela, só com ela, pra gente tentar resolver esses pontos, porque senão a gente ia continuar sendo toda semana o problema dela. Vocês já reorganizaram o workflow, a estrutura organizacional da empresa? Porque quando eram 3, era todo mundo fazendo um pouquinho... Ainda que tivesse a separação ali, né? Sim.
mas precisa desse workflow justamente para o Mário parar de atrapalhar, por exemplo, pelo trabalho. Não, hoje a gente tem as funções bem definidas, assim, por mais que eu e o Mário a gente acaba apagando mais incêndios de todas as áreas, assim, mas eu acho que faz parte mesmo da nossa função ali dentro. Mas hoje a gente já tem o menino que vai cuidar do e-mail marketing, ele vai cuidar do e-mail marketing, tem a designer que vai fazer o design, tem a editora de vídeo que vai... Tipo assim, as pessoas têm suas funções definidas e a gente tem as nossas também, mas a gente acaba olhando para tudo um pouco, até porque a empresa não é grande, né? Então a gente também tem que ficar sempre de perto. Mas é muito bom. Então as pessoas participam das reuniões, muitas vezes no nosso lugar, em vez da gente participar, o que também libera o nosso tempo para poder fazer outras coisas, para a própria gestão da empresa como um todo. Então, hoje isso está muito, muito mais organizado, assim. Eu queria entrar exatamente nesse processo evolutivo. Vocês comentaram que saíram de um produto para 3 produtos, né? Qual era esse produto inicialmente? Quais são hoje esses 3 produtos que vocês consideram? E como é que está sendo a performance ou a avaliação, por exemplo, de alocação de energia versus o retorno que vocês estão conseguindo mensurar em relação a isso? Cara, o produto que a gente tinha antes era o produto de performance, que a gente basicamente fazia tráfego, analytics e essas coisas relacionadas à performance do site para os nossos clientes. E aí hoje a gente tem o Law School, que é um ecossistema que a gente quer transformar num ecossistema, né, de educação e plataformas para a área jurídica. Então, alunos em finais de faculdade de direito e recentes advogados. Então, esse é o nosso primeiro produto. E o outro produto mesmo é a gente oficializar a parte de criação de conteúdo, especificamente com Marina agora, que é o nosso MVP. Assim. Então, hoje a gente tem participação sobre aquilo que Marina produz nas áreas dela de conteúdo. E aí é isso, sim. Em relação à performance, que era o nosso produto principal, a gente segue crescendo. Então, a gente conseguiu crescer e é o que mantém a empresa. Então, a gente está crescendo ali todo mês. E é o que vai, pelo menos nesse ano, vai ser o que vai trazer a maior parte da receita da empresa. Law School, ele foi lançado agora. Ele é uma unidade de negócios deficitária ainda, mas ela tem um custo baixíssimo. Obviamente, ela tem uma alocação de tempo minha, principalmente, e de algumas outras pessoas, as outras partes. Então, tem o escritório da MM e Paris Guerzet, que estão junto com a gente também. Mendonça Machado. Mendonça Machado e Paris Guerzet. Então, tem alocação de tempos ali, mas tem uma pessoa que está tocando essa área. Então, tem o custo dela, tem mais os custos das plataformas. Então, a gente quer, ao longo do final do ano, que isso se torne rentável e traga algum lucro. Esse é o principal objetivo da Law School. E a parte de conteúdo da Marina, a gente está olhando basicamente como investimento. Até hoje, ela só está trazendo retornos, né, olhando para uma métrica mais de vaidade, se a gente for considerar assim, mas a gente estava construindo uma autoridade, a gente estava tentando fazer coisas que a gente pudesse olhar para trás e falar assim, beleza, a gente acertou as pessoas certas, a gente conseguiu visitar empresas grandes, então, sabe? A gente, por exemplo, teve um caso que a gente queria fazer uma visita à empresa, aí a primeira pergunta que ele fez, você tem alguma empresa grande que você visitou? Aí eu falei, porra, foda, né? Aí eu falei, tenho, sim, essa empresa já faturou mais de 1 bilhão. Aí ele falou assim, ok, então eu consigo verificar se vocês podem vir aqui. Pode ser uma coisa pequena, mas, isso trava a entrada de muita gente. Então, a gente começou a conseguir algumas empresas que faturam mais de 1 bilhão, que está dentro do nosso roadmap, ter estreitar relações com esse tipo de gente. E, recentemente, aliás, desde o ano passado, a gente já tem uma parceria com o E-Commerce Brasil, né, o fórum, que é o maior fórum de e-commerce da América Latina, que vai, inclusive, acontecer agora. Não sei quando que isso aqui vai no ar, mas vai ser dia 24, né? 25, 26, 27. 25, 26, 27. Está em tempo ainda. De julho. Então, e aí, Marina conseguiu ter uma parceria com eles lá, apresentando um quadro dentro do Instagram deles e recentemente fez uma visita à Amazon por conta disso, e a gente quer criar algumas outras formas de aproveitar essa parceria também, que eu acho que vai ser muito vantajoso. E depois, eu acredito muito que essa linha de receita vai se tornar uma linha de receita bem relevante para a nossa empresa. Eu lembro a gente conversando, talvez, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, justamente quando vocês estavam estruturando essa parte ligada à educação, né? Assim, obviamente, como tudo na vida leva um tempo para maturar, mas como que foi esse processo de criação do Law School
E eu vejo você se referenciando a ele como um produto, né? Porque não um produto de educação escalável para empresas que querem trabalhar gestão e outros aspectos, assim, como que vocês estão olhando para a própria escala desse negócio, não só, né, enquanto como alunos participando dele, mas para replicar para outros negócios, para outros conteúdos, né? Cara, um dos problemas que a gente teve, até falando em relação a... Aí tem um pouco do que a Marina faz, que é a parte de geração de conteúdo. Para você pegar para você criar essas plataformas de aulas online e tudo mais, você precisa de uma dedicação muito grande para a criação de conteúdo ali. E isso não está sob nosso controle. Então, ou a gente vai ter que investir muito do nosso tempo, né, pegar uma participação maior ali dos lucros da pessoa, ou vai cobrar um pouco mais caro para isso. Então, eu acho que a gente não conseguiu virar essa chave. Então, a gente preferiu trazer para dentro. E aí, a Law School também surge de uma... A gente tentou, de algumas outras formas, fazer algumas parcerias com algumas pessoas. A gente teve dificuldade. De produto digital também. De produto digital. Deles produzirem? Isso, e aí a gente faria a parte tipo coprodutora, assim, né? A gente faria a página, auxiliaria ele, criaria tudo que fosse necessário e ele precisava só entregar o produto e fazer a parte de conteúdo. A gente, inclusive, auxiliaria ele também. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande para conseguir que as pessoas fizessem esse movimento individual. Então, o que eu percebo tem pessoas que têm esse movimento inicial primeiro, então já começa a rodar isso meio que capengando ali, batendo cabeça na parede de várias vezes. Essa pessoa está muito mais propícia a receber ajuda depois que ela fez alguma coisa do que você pegar uma pessoa do zero e colocar. Sim. Então, auxiliar uma empresa que quer tocar, por exemplo, a Emags. Quero fazer. Tipo, quanto vocês estão dispostos a fazer isso? Estão dispostos a gastar energia, colocar a cara na frente, tipo assim, gastar dinheiro para fazer isso? Porque pode trazer retorno ou não. Então, às vezes é melhor fazer igual a gente, fazer um voluntariado, como a gente faz aqui no Gestor, de dedicar o nosso tempo para trazer pessoas fora da curva, né, fora da média, para, de fato, levar conteúdo sobre gestão e, em algum momento, né, pode ser que isso gere um retorno para a gente. Os juros compostos podem vir lá na frente. Estou guardando ainda, estou sendo bem paciente, na verdade. Mas, cara, é interessante isso que você está falando, porque eu vejo realmente que esse modelo de coprodução, existem dois caminhos aí, né? Um modelo de venture building, né? Que seria ali você alocar pessoas e recursos financeiros para fazer negócios acontecerem, né? E aí o modelo de venture building não necessariamente aloca só energia em marketing, mas muitas vezes em tecnologia, né? Em desenvolvimento de software especificamente, com acesso a capital. Mas eu vejo que essa movimentação de coprodução, às vezes um cara que inicia realmente de uma forma mais orgânica, né? Ele começa ali fazendo o próprio conteúdo, interagindo com as pessoas, gerando uma audiência por conta própria. Ele já está ali muito mais preparado realmente para receber uma organização, uma estruturação de processos, eventualmente um modelo de lançamento ou um modelo de assinatura, como é o caso da Law School, né? Como é que você tem essa percepção, por exemplo? Assim, hoje, quando você olha para o seu conteúdo, você entende esse desdobramento? A gente estava conversando, você falou assim, poxa, eu ainda não sei, eu não consigo fazer esse trabalho de futurologia, mas quando vocês olham assim, esse trabalho, seria mais ou menos nessa linha que vocês têm pensado? De futuramente lançar produto, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Com certeza. Ainda não sei qual produto, mas vou lançar em algum momento também. Não vou dizer que vai ser ano que vem ou ano que vem. Mas essa questão que você estava falando, eu acho isso primordial para quem trabalha com digital, assim, e hoje muita gente trabalha, é você realmente sentir as dores daquilo ali que você está fazendo, sabe? Antes de você querer já chegar, igual a gente tentou lançar um curso, a pessoa mal fazia, mas era boa no que fazia, mas mal fazia o papel ali de gerar conteúdo e tudo mais. Não, essa pessoa é boa, vamos lançar o curso dela, não. E não vingou, sabe? Porque muitas vezes a pessoa ainda nem tinha sentido que ela precisava fazer tal coisa, ou que, dependendo do conteúdo que ela postava no Instagram, ela tinha mais retorno ou não, de engajamento mesmo. Então, assim, a pessoa ela tem que passar pelas dores, e eu tenho passado pelas dores ali de você gerar o conteúdo. Porque, querendo ou não, o que vai bem na rede social tem muita chance de ir bem se você for cobrar por aquilo também. Porque você vai vender para aquelas pessoas. Então, é um bom teste ali, sabe? Igual na programação você tem um ambiente de teste e você vai ter um ambiente de produção.
é isso, assim, ali a sua rede social é o seu ambiente de teste. Um story vai durar 24 horas, ou se você achar que tem que apagar, você apaga e as pessoas não vão ver mais. Então, assim, é você bater a cabeça ali na parede e tudo mais, para chegar o momento de até você mesmo saber o que você quer fazer com aquilo. Tipo, qual o produto? Hoje eu vejo muito mais coisas relacionadas ao meu conteúdo do que eu via um ano atrás. A minha cabeça é completamente diferente. Inclusive, como empresária mesmo, olhando para a empresa e aí jogando isso para a geração de conteúdo. Aquilo ali é um negócio. Eu posto story porque eu quero ganhar dinheiro com aquilo. Eu posso não estar ganhando com esse story agora, mas amanhã talvez eu possa estar ganhando, sabe? Então, é fazer ter uma estratégia mesmo. E aí é igual uma empresa. Você tem que ter seus valores ali, com quem que você vai querer se relacionar. E aí a gente vê hoje um monte de gente fazendo publi que não faz sentido nenhum. Então, você tem que levar isso a sério no seu negócio também. É você quebrar a cara, muitas vezes. Você vai fazer um negócio que vai dar errado. A gente já fez um monte de coisa que deu errado. É meio que você construir aquilo ali e, às vezes, mesmo inconscientemente, você vai transformando aquilo num negócio, sabe? Porque você vai testar, vai ver o que dá certo, o que não dá certo. Eu não sei se eu te respondi 100%, mas... Deixa eu pegar um gancho nisso até, aproveitar esse ponto. A gente não precisa nem ir muito longe, cara, esse negócio de coprodutor. Hoje, minha função, eu tenho algumas funções lá, mas a minha função relacionada à parte de conteúdo é como se fosse um coprodutor. Por exemplo, eu lido com Marina, hoje ela vê o mundo muito como tarefas. Então, se ela botar para fazer vídeo 3 vídeos por semana, ela vai fazer 3 vídeos por semana. E às vezes ela não está pensando muito no porquê que ela está fazendo aquele vídeo. Então, a gente já tem tido discussões e debates que eu falo assim, Marina, eu preciso que a gente comece a pensar em linha de receita. E aí é um dilema que é legal que a gente teve isso com outras pessoas e eu passo isso com ela, porque além dela ser minha sócia, ela é minha namorada também, então eu tenho que ficar pesando, porque eu não posso chegar para ela e falar assim, Marina, você tem essa linha de receita, essa linha de receita, essa linha de receita, você pode fazer isso, isso, isso. Porque eu preciso da aceitação e ela também perceber se aquilo vai fazer sentido para ela no longo prazo. Sim. Então, o que eu percebi eu levava muita coisa, aí a pessoa se fechava, não aceitava muito mais. Então, inclusive essa semana, desde semana passada, a gente está passando por um momento que ela está sendo obrigada a olhar a criação de conteúdo como uma parte de uma unidade de negócio, que ela tem que fazer um BP, o que ela vai fazer, onde que vai entrar a receita, por que ela vai fazer, porque hoje a gente só tem custo com ela. Então, hoje, grande parte dos ativos da empresa foram dedicados à criação de conteúdo. Então, por câmera, eu comprei o MacBook ali, que eu nunca usei o MacBook, eu nunca usaria se não fosse para ficar editando vídeo em 4K. É isso, velho. Então, enxergar essas coisas ali dentro de casa é verdade. Resumindo, você chegou... Já investi dinheiro demais, Marina. Precisa, mas foi isso, cara. Foi exatamente assim. Mas isso que você está falando é interessante. Quando eu e Gabriel criamos o podcast, nós estabelecemos alguns objetivos, né? E eram objetivos gerais, assim. O primeiro objetivo era, cara, a gente quer atingir... Qual que é o marco para dizer assim, cara, de fato vocês são produtores de conteúdo. Eram marcos relacionados a YouTube, né? De você começar a monetizar, né? De você... E aí, para isso, era necessário cadência, mas era precisava também da gente ter uma estratégia por trás daquilo ali. E tem várias coisas que acontecem nos bastidores que as pessoas acabam não tendo essa compreensão. A gente precisa pensar em logística de convidados, a gente precisa pensar em pessoas ou empresas que não estão no mesmo nicho ou numa mesma especialidade de todos os outros convidados que já passaram por aqui. Se a gente observar, a gente já está indo para quase o episódio 60 daqui a pouco e a gente praticamente não repetiu assim, setor ou especialidade. Algumas coisas, obviamente, têm uma certa aderência ali, acabam tangenciando, mas também faz parte da estratégia de, cara, eu preciso ter o maior número de conteúdos diversos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a compreender, cara, a gente gostaria de trabalhar isso também como... a gente gosta de fazer isso, faz parte do nosso propósito de fazer com que outras pessoas consigam traduzir realmente para o negócio delas boas práticas de gestão, entender a história empreendedora de outras pessoas e que isso faça sentido para elas, para motivar ou para ter benchmark realmente. E a gente tem conversado, cara, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma como uma unidade de negócio realmente para... Porque quando você transforma isso num negócio, você tem que alocar energia. Você tem sócio, você tem fluxo de caixa, você tem objetivos realmente, tem metas, tem indicadores, né? Não sei como é que é a sua percepção hoje sobre isso, sobre essa geração de conteúdo, né? A gente tem feito isso de forma muito disciplinada, mas eu me identifico muito com vocês nesse aspecto, né?
Um avanço, o processo está sendo de amadurecimento da própria concepção disso como unidade de negócio, mas que é desafiador também pelos... quando você olha também, podcast tem uma infinidade, então como que você vai, obviamente, monetizar isso, que é algo que vocês estão passando, né? Mas, enfim, também tem o lado de ter um retorno, os juros compostos também estão sempre também relacionados o relacionamento com os convidados, a forma como a gente também aprende, né, quando está aqui escutando de vocês e tal. Então, isso é uma... Eu digo que é uma... Todo episódio que a gente grava é como se fosse uma mentoria com outras pessoas. Eu sempre venho como aprendiz aqui, né? Acho que isso faz muito sentido quando a gente olha essa trajetória, né? Mas eu queria entender de vocês, o que vocês têm olhado, principalmente, uma visão de futuro, quando vocês entendem geração de conteúdo. A gente tem visto recentemente, por exemplo, algumas inteligências artificiais generativas, né? E aí, nós 4 aqui participamos, por exemplo, do Instituto Líderes do Amanhã, e no mesmo dia que esse episódio vai ao ar, hoje vai ter um júri simulado sobre discussão da inteligência artificial, se é necessário ter uma regulação ou não sobre a inteligência artificial, se isso, por exemplo, fere a propriedade privada, as liberdades. E a gente tem, por exemplo, ficou muito famoso recentemente o ChatGPT, mas a gente tem várias outras IAs generativas que acabam correlacionando conteúdos e são, de certa forma, produtores de conteúdo. O que vocês têm olhado disso de forma a contribuir para o negócio de vocês? Ou o que vocês têm olhado, cara, isso aqui talvez possa ser uma dificuldade que eu vá ter? Ou vocês acham que a inteligência artificial vai fazer com que vocês... deixem de ter algum diferencial competitivo, por exemplo? Eu acho que a princípio não. Não sei. Porque a inteligência artificial, eu posso, beleza, colocar ela talvez para me copiar lá e fazer. Alguém pode copiar o meu jeito de falar, mas não sei. Não vejo como uma ameaça ainda. Por enquanto, eu ainda estou muito animada com a inteligência artificial. Inclusive, a gente usa, muitas vezes a gente está com uma ideia de roteiro, de tipo, cara, vamos organizar isso aqui. A gente joga lá para o ChatGPT, ele devolve, a gente isso aqui faz sentido, não faz sentido. Esse olhar crítico eu acho que ele tem que ter. Eu até hoje não gerei um texto no ChatGPT que eu copiei de cima a baixo e deixei como estava. Então, assim, ainda tem muita coisa para melhorar nesse sentido também. E eu acho que só acelera um pouco o nosso trabalho. Eu acho que facilita um pouco a vida de todo mundo. Claro, vai vir uma disrupção aí de algumas carreiras que provavelmente vão ser afetadas, seja designer, editor de vídeo, áudio, tudo mais. Eu acho que isso vai passar por uma adaptação, mas eu acho que vai todo mundo sobreviver. Assim, não vejo ainda como uma ameaça tão grande a geração de conteúdo, tipo, como criadora de conteúdo, negócio, eu ainda não me sinto ameaçada por isso. Eu me sinto, inclusive, disposta a ver o que mais eu posso usar para me ajudar nisso. Mas eu ainda sou bem tradicional, assim, eu ainda uso muito pouco. Eu uso mais o ChatGPT ali para um roteiro ou outro. Inclusive, às vezes eu me pego, tipo assim, já vou usar o ChatGPT. Não, deixa eu pensar mais um pouco, gente, não é possível, sabe? Eu posso gerar isso da minha mente. Porque isso é outra coisa. Talvez, inclusive, me ajude no sentido de, tipo, eu desenvolver um pensamento muito mais desenvolto ali, rápido e criativo do que talvez as pessoas que vão se apoiar em ferramentas assim, querendo ou não, é muito mais fácil, mas você não se desenvolve ali, aí vai depender de para qual caminho você quer seguir. Mas hoje em dia eu vejo mais como um impulsionador do que como uma ameaça. Eu acho que ele facilita a entrada de algumas pessoas, assim. Então, tipo, eu acho que ele é menos... Acho que esse alvoroço ele já deu uma caída, já não tem mais tanta relevância. Ano passado era NFT, esse ano é inteligência artificial, vamos ver a próxima onda aí. Pois eu não sei. Eu acho que deu uma caída, então a gente utilizava muito mais, assim, mas pensa, se for pesquisar as coisas no ChatGPT igual, muita gente pergunta, é a mesma coisa que o Google. Não faz muito sentido. Porque fazer um resumo do que você já escreveu, beleza, é a mesma coisa que você contratar um editor ali no Fiverr, no Orkana, ali, para melhorar o seu texto. Você está pagando também para o ChatGPT, sei lá, R$100 por mês, então, tipo, isso acontece. Mas quando eu penso em relação à geração de conteúdo, no final das contas, eu acho que a gente vai ter uma associação direta. Pensa que, sabe, eu vou falar que vai ficar meio estranho, mas pensa que cada pessoa é um número e cada empresa é um outro número, tipo assim, um código de letras e números, né? Então, acho que a gente vai se associar
mesmo se a gente quiser colocar de forma anônima ou não, a gente vai se associar a essas pessoas por aquilo que ela traz pra gente de volta. Então, se a gente começar a perceber que uma pessoa gera conteúdo apenas através de uma inteligência artificial que você consegue facilmente acessar, aquela pessoa ela passa a ter menos relevância para você. Então, acho que no final das contas você vai começar a se associar com pessoas que tenham conteúdos mais relevantes, que tenham histórias mais verdadeiras e que, se você quiser se associar com pessoas, acho que você vai ter que se associar com... Você vai buscar coisas mais verdadeiras ali. Acho que no longo prazo acaba sendo um pouco disso. Você vê os maiores criadores de conteúdos hoje. Eu acho que eles devem utilizar pouco dessas plataformas. Eu acho que eles utilizam, sim, às vezes para alguma coisa de vídeo e tudo mais, mas de uma forma geral, não. Enfim, eu acho que faz parte do movimento. Eu acho que facilita, mas só isso. Até mudando um pouquinho, mas tentando fazer uma associação de como eu enxergo o futuro. Sei lá, recentemente teve uma treta com a Blaze, né? Com essas casas de aposta e tudo mais. E eu já venho falando com a Marina há muito tempo. Falei, cara, as pessoas estão se vendendo por muito pouco. Não que as pessoas não possam se associar a essas casas de aposta, não que isso esteja errado, não que... Nada a ver, mas você percebe que, beleza, se eu não gostar, eu posso só não me associar. E o que aconteceu é que uma vez que foi falado que aquela pessoa ali estava vendendo os seguidores dela por um dinheiro muito grande e estava ganhando na perda das pessoas, enfim... e aquilo dali não fazia muito sentido para os seguidores dela, as pessoas começaram a desgostar daquilo. Que eu acho que vai acontecer com isso. Então as pessoas vão buscar pessoas mais transparentes, mais verdadeiras, e aquilo vai criar conexões muito melhores. Então acho que quem utilizar disso como uma ferramenta auxiliar, mas secundária, pode se dar bem, mas não vejo como ferramenta principal não para guiar os conteúdos. Um exemplo, até voltando à inteligência artificial como ameaça ou não, né, se atrapalha, eu vi recentemente um vídeo sobre como era o design gráfico antes do Photoshop ou programas digitais que fizessem isso. Aí é um designer gráfico mais velho, e aí ele fala como que a gente faria, ele pega uma revista, assim, como que a gente desenharia essa revista? Tinha um anúncio com uma foto, 3 produtos, uns textos e tudo mais. Aí ele fala, era uma semana, pelo menos, para a gente criar isso aqui, para o cliente aprovar. Se o cliente tivesse que aprovar, se ele reprovasse alguma coisa... Ferrou, porque tinha o fotógrafo que tirava a foto, tinha ele, que era quem ia pensar no layout da página, tinha o cara que ia fazer a frasezinha do texto e não era impressora, era uma letrinha por letrinha. Tinha, sabe, tudo. Aí depois tinha a pessoa que imprimia aquela página, tinha a pessoa que ia copiar aquilo. Então, assim, pensa, né, no caos. E hoje a gente olha para o Photoshop, é só mais uma ferramenta. Aí tem o Canva, tem várias outras que a gente usa, a gente nem percebe que a gente está usando. E pensa se fosse ainda, pensa no cara que fazia a letrinha da revista, no desespero dele quando saiu o Photoshop. Então, assim, e hoje está tudo bem. Assim, claro que num primeiro momento pode ser um pouco conturbado, mas eu acho que está tudo bem. Acho que como ferramenta, ela só tem a ajudar. Eu acabei pegando o briefing que vocês me passaram e coloquei para o chat GPT aqui, faça boas perguntas para a entrevista com o Mário e a Marina. Ele não usou nenhuma, tá? Eu vou usar agora. Mas eu parei de conversar o tempo com o chat, eu dei um break com ele, quando eu perguntei quais eram a lista de melhores livros de gestão, e ele não citou gestão de alta performance. Aí eu falei, cara, na moral. Mas então, usando a pergunta, ele até foi separando Mário, Marina. Então, Mário, quais são os planos de crescimento da N-Brain para o futuro próximo? Quais são as metas e objetivos que vocês pretendem alcançar? E aí, dando um up pessoal... quando você olha para as 3 vertentes e para as possibilidades de cross-selling, o que você está vendo como possibilidade aí de monetização e que eventualmente traria melhores e maiores retornos aí para a N-Brain? Cara, eu vejo... o principal objetivo desse ano é que a gente crescer 5 vezes o MRR do ano passado. Acho que esse é o principal objetivo. Acho que a gente vai conseguir. A gente já cresceu 2,5 vezes já até agora. MRR seria a receita recorrente mensal? Isso. Então, obviamente, 100% desse valor hoje ele vem de performance. Então, acho que a partir desse mês a gente já quer dar uma olhada para conteúdo um pouco mais de carinho. E aí, a partir do mês que vem, eu começo a dar uma olhada um pouco melhor na parte do Law School. Então, como meta... transformar a geração de conteúdo rentável e Law School rentável e MRR 5 vezes quanto a isso. O que eu vejo, né, de forma de monetização futura, eu vejo uma imagem da Marina
bem relevante no cenário de criação de conteúdo associado a negócio. Eu quero que... Bom, acho que a vontade dela também, acredito. A gente tem conversado bastante. Eu só tenho meia vontade, porque o Mário é dono de metade. Mas espero que isso aconteça. Tipo assim, a gente quer ter entradas, enfim, talvez em algum momento futuro fazer um Media for Act e fazer outras entradas em negócios ali também. Então acho que esse é um caminho que eu acredito que vai ser um grande gerador de receita. Que já existe no mercado, de modo geral, e é pujante, né? Algo muito. Que e se eu pudesse tem desenhar oportunidade. E se eu pudesse desenhar algum desejo que eu gostaria que a Anybrain fosse, se a gente conseguir desenvolver tão bem quanto eu quero que ela se desenvolva essa em relação ao conteúdo, tem um case que eu acho que é muito legal, que é o Night Media, que eles são os managers de grandes criadores de conteúdo, assim. Então, isso é muito, muito legal, porque você deixa os criadores de conteúdos tranquilos para eles fazerem exatamente aquilo que eles precisam fazer, que é pensar e ser criativos e gerar conteúdos de qualidade, e você dá o suporte que seja financeiro, técnico e qualquer outra coisa burocrática ali por trás, e até mesmo de financiamento, além de ser uma pessoa de confiança ali, que você tem que ser transparente e confiante. Então, acho que esse é um case que eu tenho olhado com muito mais carinho hoje, mas a gente está no modelo de MVP, assim, a gente não quer ir para um modelo de crescimento muito rápido. Eu já saí das iChip, então já esgotei, acho que minha cota desse dor no estômago, não tenho mais vontade de crescer e assumir um risco muito grande de capital. Então, se eu crescer ali durante um bom tempo sem um risco muito grande, estou tranquilo. Acho que é juros compostos para mim, se crescer 30%, 40% por ano. Acho que ainda dá para a gente crescer 2, 3 vezes por ano durante algum tempo, mas acho que esse é o caminho, pelo menos que eu vejo. E esse cross-selling entre as 3 unidades? Tem, né? Total. Tem muito total, porque a Law School tende a dar visibilidade para a gente, para geração de conteúdo. Então, por mais que Marina não seja a figura principal, ela vai dar visibilidade para ela, como vai dar visibilidade para Paris Guerçet, quanto vai dar visibilidade para a MM também. Isso é super relevante. O fato da gente se posicionar dentro do Law School focado em performance, focado em negócios ali, a gente ajudar o pessoal um pouco mais nessa parte. Obviamente, a gente passa a ser uma referência para isso, caso surja algum cliente ali também, isso vai acontecer. E é isso, sim. E aí, querendo ou não, o conhecimento que a gente tem com o Law School, a gente consegue aplicar depois com Marina, caso isso seja um movimento futuro de criação de algum curso para ela. Então, acaba sendo um ecossistema fechadinho ali para a gente. Cara, uma coisa que eu vejo na minha família, meu irmão e minha cunhada, a esposa dele, trabalham juntos, empreendem juntos, vivem juntos, têm filhos juntos, tudo junto. E eu vejo muito nos vídeos que vocês divulgam, às vezes fica ali, acho que um vídeo só que você apareceu, né, Mário? Ele se esconde. Só no Dia dos Namorados. Mário se esconde, né? Tá ali, mas participa, né? Sim. Você conversa muito com ele ali. Como é que é essa relação de entender o crescimento do negócio, mas também de conseguir separar? E aí eu pergunto isso pensando exatamente existem muitas famílias empreendedoras, né? E aí, obviamente, namorados, enfim, marido, enfim, esposa, etc. Mas no nosso estado existem muitas pessoas que são cônjuges, trabalham com cônjuge, trabalham com filho, trabalham, enfim, às vezes com tio, etc. Como é que é essa capacidade de pensar no negócio a longo prazo, mas de não perder a cabeça de discussão, às vezes um quer ir para um lado, quer ir para o outro, e conseguir separar isso no dia a dia? Pensar no negócio e na relação no longo prazo. Né? Meio que não separa, né? Eu acho que qualquer um, assim, a gente tipo, a vida pessoal e o trabalho, e aí vai ter família, lazer, esporte, tudo mais, isso tudo vai compor quem cada um de nós é. Então não vai ser diferente com a gente, principalmente porque a gente tem a nossa vida pessoal, o trabalho, tudo junto, hobbies, a gente faz praticamente tudo junto. Mas uma coisa que eu acho que foi muito importante assim, na nossa relação de sócios foi que a gente começou a trabalhar junto antes de se relacionar juntos. Eu namorava outra pessoa, o Mário namorava outra pessoa. Então, quando a gente começou a trabalhar junto, eu comecei como estagiária do Mário, era uma relação de trabalho, eu estava ali para aprender muito, eu aprendi hoje, até hoje eu aprendo muito com ele. Então, era uma relação muito respeitosa, a gente se dava muito bem.
mas era sempre muito respeitosa. Então a gente passou, e aí depois eu fui contratada pelas AIS e tudo mais, a nossa relação de trabalho passou a ser muito boa já ali com essa dinâmica de trabalho. Então, beleza, depois a gente começou a se relacionar e tudo mais, mas essa figura ali, essa caixinha, ela já estava montada, sabe? A gente já sabia como o outro funciona no trabalho. Então, quando a gente também começou a se relacionar, eu já sabia como era o Mário no trabalho, como, tipo, o que vai irritar ele, o que não vai, qual opinião ele vai ter provavelmente para algum assunto. Então, assim, isso já estava bem solidificado. Então, meio que a relação... A gente teve que aprender, talvez, a se relacionar pessoalmente, mas a maior dificuldade é, o Mário não para de trabalhar nunca. Então, o tempo todo falando de trabalho, chega uma hora, tem hora que eu entro no carro e falo, Mário, agora eu não tô trabalhando mais, tá? Agora eu só quero falar besteira, eu não quero pensar nada. E tem a dificuldade já do meu lado, uma vez até fizeram essa pergunta no Instagram, a minha maior dificuldade muitas vezes a gente tá tendo uma discussão e às vezes eu levo muito pra minha emoção, assim, parece que é uma coisa mais pessoal. Aí eu fico mais, não, mas não é assim. Mas é uma discussão de trabalho, então, assim, tem, claro, essas dificuldades, assim, mas... não acho que seja tão diferente de outras relações de sociedade, de trabalho que existam. Não sei. Eu acho que é bem benéfico, inclusive, assim, pelo menos para mim. Obviamente pode ser benéfico, pode ser maléfico para a relação, caso dê algum problema. Acho que pode ser. Mas para mim foi um alinhamento de valores que deu certo. Então, tipo, eu sei quem é Marina, eu gosto dela porque ela era como estagiária, sabe? Tipo assim, Quando eu contratei ela, eu fiz uma pergunta, assim, o que você gosta de fazer? Ela falou assim, eu gosto de mandar. Eu falei, beleza, então provavelmente você está contratada. Assim. Tipo assim, eu sabia que ela vai ser desse jeito. Então, era muito... eu consigo entender como ela funciona, então, sei lá, não consigo ver um problema. Agora, quando você tem uma relação que tem emoção no meio, porque acho que o negócio ele tem que ser racional. Então, eu tento ser 100% racional. Marina é menos racional do que eu, obviamente, mas ela tem um nível de racionalidade legal, então a gente acaba levando as discussões geralmente para uma discussão um pouco mais racional, então a gente não tem muito atrito que seja um problema, que seja uma dor carregada ali, a gente resolve rapidinho. A gente quase nunca briga, mesmo como um casal, assim, é muito raro a gente brigar. São discussões e aí, beleza, tá bom. A mesma coisa do trabalho. Você já pode dar uma dica sobre gestão nesse aspecto, estabelecer os ritos e as governanças, né? No final das contas, as divergências societárias está muito relacionada a você não ter ali metas claras, um planejamento de onde quer alcançar e, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí, cara, tem que ter um planejamento, um rito de governança, né? Principalmente no longo prazo, quando vocês estiverem crescerem em número de pessoas e em número de responsabilidades, etc. E pelo menos pela empresa. No relacionamento eu não sou um bom guru, não, mas... mas isso... a gente, inclusive, já tem até muito tempo, a gente tem que renovar esses votos, que a gente uma vez, a gente conversou assim, se der algum BO no relacionamento, o que acontece com a empresa? Nós dois falamos, a empresa segue. E hoje, que isso já deve ter passado uns 2 anos que a gente teve essa conversa, eu reforço ainda mais essa visão, porque a empresa vai ser responsável por grande parte do meu faturamento. Então, assim... isso para mim é muito claro. É óbvio que vai ser dolorido se acontecer alguma coisa, dependendo do BO, pode ser um BO muito grande. Mas, assim, quando a gente olha para o negócio, a gente tem que olhar para o negócio e ver o que é melhor. Até porque o que for melhor para o negócio vai ser melhor para a gente também, como indivíduos separados e como um casal, que hoje somos um casal e provavelmente vamos continuar sendo, mas não dá para saber. Mas é meio isso, é ter essa visão clara assim, do negócio. É o que você falou, é ter os objetivos e metas. Vão ter os objetivos de meta do relacionamento, vão ter os objetivos de meta do negócio. Se um não der certo, a gente está fazendo de tudo para que o negócio continue dando certo, por mais que vai ter ali um momento atribulado, mas que ele continue dando certo, independente da nossa relação. Eu costumo dizer que sociedade é igual casamento, né? Você precisa fazer um bom contrato inicialmente ali para alinhar todas as partes, né? Então isso... E a gente deseja sucesso nos 2 casamentos. Não, tomara. Mas o Bruno Perini, ele até fala, que na hora de você escolher um sócio, o cara tem que ser bom, tem que entender do assunto, tem que não sei o quê. Ele falou, o cara tem que ser gente boa. Ele falou, você tem que estar disposto a sentar para jantar com aquele cara 3, 4 vezes na semana, porque se você não tiver... ferrou, você não vai conseguir ser sócio dele por muito tempo, assim, sabe? Eu ouvi hoje ele falando isso no podcast, ele, você vai fazer um churrasco do sócio da empresa. Fala, putz, não vamos chamar Gabriel não, Gabriel é chato. Sabe, aí não dá, a sociedade já tá abalada ali, então você tem que
Da mesma forma que você escolhe bem a pessoa com quem você vai passar o resto da vida, o sócio é igualmente. Às vezes você passa mais tempo com sócios do que com sua família. Acho que vocês estão projetando em passar mesmo tempo com os dois, tá tudo certo. A gente tá. Marina, Mário, obrigado por terem mais uma vez aceitado o convite. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Assim, me impressiona os números, as métricas da vaidade, mas que, cara, é impressionante o alcance que vocês tiveram e a trajetória que vocês estão construindo aí em 3 anos, né? Então, parabéns, obrigado por terem aceitado o convite, estar aqui com a gente e ter compartilhado tantos insights aqui. Obrigada a vocês, foi muito. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu achei ótimo, foi muito bom. Tem sido relevante de alguma forma. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabriel, de novo. Verdade. Muito legal. E se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Compartilhe também esse conteúdo com quem você acha que possa fazer sentido, vai agregar. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.